Tudo estava normal, até meu pai soltar a frase que destruiu a ceia de Natal. Você é um peso e não pode mais morar aqui. O que ele não sabia é que me expulsar seria o maior erro da vida dele, porque eu saí calada, mas voltei como a mulher que mudaria tudo. Fica comigo, porque essa história você não vai esquecer. Era noite de Natal. A mesa cheirava na comida quente e a luz amarelada da sala trazia um ar de tranquilidade. Minha mãe sorria, servindo o fricassê. Meu pai, como sempre, ocupava a cabeceira, com seu jeito autoritário disfarçado de tradição. Clara, minha irmã de 16 anos, riu baixinho com uma piada boba. E eu, Isadora, acreditava que aquela seria mais uma ceia comum. Até ele parar de mastigar, me fitar e dizer: você é um peso. Não pode mais morar conosco. Por um instante, achei que fosse uma provocação. Minha mãe riu sem graça e Clara congelou com o garfo no meio do caminho até a boca. Mas meu pai não sorriu. Manteve o olhar duro e repetiu como quem decreta uma sentença. Já passou da hora. Minha garganta secou. Eu sustentava aquela casa. Pagava as contas, abastecia a geladeira, financiava a paz deles. E mesmo assim, ali naquela ceia, eu era apenas um fardo. Fechei os olhos por um instante. O presunto na minha boca tinha gosto de poeira. Deixei o talher sobre o prato, me recostei e apenas disse: tudo bem, mas por dentro, algo estalou. Uma linha invisível que me prendia àquela casa havia se rompido. Olhei para Clara, que me fitava com os olhos marejados. Ela era a única naquela mesa que ainda valia alguma coisa. Fiz um gesto leve com a cabeça. Ela entendeu. Voltei ao meu quarto em silêncio. Nenhum escândalo, nenhuma lágrima. Só a decisão fria de partir. Comecei a dobrar roupas, separar documentos, guardar o que era meu. Enquanto as vozes abafadas vinham da sala, com minha mãe, tentando entender, e meu pai batendo o pé, eu já não escutava. Eu já estava em outro lugar, mentalmente. Um lugar onde eu não seria diminuída por ajudar. Onde minha presença não seria um incômodo. Foi naquela noite que eu deixei de ser filha submissa. Aquela ceia não me destruiu. Me libertou. Quando fechei a mala, senti um tipo de força que nunca havia experimentado antes. Uma força fria, quase perigosa. A mesma que mora até hoje em mim. Isadora renascia ali e nunca mais aceitaria ser tratada como uma peça descartável no tabuleiro de alguém. O céu ainda estava escuro quando saí de casa. O portão rangeu baixinho, como se lamentasse minha partida. Levei 2 malas, meu laptop e uma caixa com meus cadernos antigos. Nenhuma lágrima, nenhum bilhete de adeus. Apenas uma última olhada para aquele sobrado no Jardim Proença, que por anos foi meu abrigo e minha prisão. Pela primeira vez, aquele lugar parecia pequeno. Pequeno demais para tudo o que eu carregava. No carro, abri o app do banco e excluí meu nome de todas as contas. Luz, água, internet, TV. Cortei os laços com a precisão de quem sabe onde está cada ferida. Meu pai sempre gostou de controle, mas naquele momento, era eu quem decidia. Sem mim, eles teriam que enfrentar a própria inércia. Aquela casa era sustentada por mim, e agora eles iam provar o gosto amargo da ausência. Fui direto para o AP do Rafa, meu amigo de longa data. Ele morava no Cambuí, num lugar pequeno, mas cheio de vida. Quando abriu a porta e me viu, me envolveu num abraço firme, sem perguntas. Você não é peso para ninguém, Isa. Ele disse com aquela voz de quem sempre acreditou em mim. O cheiro de café e o latido do Thor me fizeram sorrir pela primeira vez em dias. O sofá era duro como pedra. Murilo me lançava olhares como se eu fosse uma intrusa, e o barulho da rua me acordava cedo. Mas ali eu respirava. Ninguém me cobrava. Ninguém esperava que eu pagasse tudo. Pela primeira vez, o peso dos ombros começava a diminuir.
Era estranho, mas era meu. Eu ainda não sabia o que viria pela frente, mas tinha certeza. Eu não voltaria atrás. Comecei a buscar apartamentos no centro. Baratos, pequenos, mas com tranca e liberdade. E claro, o celular não parava. Ligações da minha mãe, mensagens da Clara, todas ignoradas. Eu sabia o que estava vindo. O efeito dominó começava. O silêncio dos outros anos agora virava grito. E pela primeira vez, eu era quem desligava o telefone. 3 dias depois, uma notificação iluminou a tela. Cortaram a luz. Era Clara. Eu respirei fundo. A lâmpada queimada simbolizava mais que uma conta vencida. Era o início da queda. Eles sempre acharam que eu era substituível, que poderiam seguir sem mim. Mas agora a casa mergulhava em sombras, literais e emocionais. A cada mensagem da minha irmã, a escuridão aumentava. Minha mãe tentou falar comigo. "Filha, por favor, volta." A voz dela, antes tão morna, agora soava como vidro rachado. Ela dizia que meu pai não quis dizer aquilo. Mas ele quis. Disse exatamente o que pensava. E agora eles provavam do que sempre negaram. A dependência silenciosa. Cada real meu era uma coluna daquela casa. E com minha saída, tudo desabava. Enquanto isso, Murilo fazia piadinhas maldosas. "Vai virar moradora fixa?" Ele achava graça, mas eu sabia que aquilo era temporário. Rafa, como sempre, me defendia. Tentava aliviar a tensão. Mas eu precisava sair logo dali. O limite da hospitalidade batia à porta. E a dor do passado ainda ardia. A cada noite, lia mais uma mensagem da Clara com relatos do caos. Gritos, copos quebrando, água cortada. Achei um pequeno apartamento no centro de Campinas. Simples, mas com portas que trancavam e janelas que deixavam o sol entrar. No dia da mudança, Clara escreveu: "Preciso sair daqui." Meu peito apertou, mas ela ainda era menor, ainda presa por correntes que eu havia rompido. "Você vai sair um dia." "Eu prometo", respondi. E naquele momento prometi também a mim mesma. Nunca mais voltar para aquela prisão disfarçada de lar. Naquela noite, deitei na cama nova, em lençóis simples, e chorei. Não de tristeza, de alívio. Pela primeira vez, estava só, mas estava livre. O som do ventilador girando era a trilha do meu recomeço. E mesmo sem saber o que viria depois, eu sabia de uma coisa. Essa história ainda tinha páginas para serem escritas. O telefone tocava como um lembrete do passado que eu tentava deixar para trás. A luz amarelada da sala mal iluminava meu pequeno apartamento no centro, e o barulho do ventilador era abafado pelo som insistente. Vi o nome da Clara, hesitei, mas atendi. Do outro lado, a voz que surgiu me congelou. Era minha mãe. "Isadora, por favor, volta para casa." Aquilo me atravessou como uma lâmina fina, fria e silenciosa. Ele não quis dizer aquilo. Foi o calor do momento. Ela insistia entre soluços. Mas eu me lembrava da expressão dele. Fria, racional. Ele quis sim. Ele mediu cada palavra antes de me ferir. E ela assistiu em silêncio. Agora, cercada por contas atrasadas e um marido descontrolado, ela estendia a mão para mim como se nada tivesse acontecido. Mas eu já não era aquela garota pronta para apagar os incêndios da casa. "Vocês me mandaram embora", respondi. "Agora aprendam a viver com essa escolha." Ela chorava. Eu ouvia sua respiração quebrada, como se fosse o som de uma queda lenta. Por um momento, quase me deixei levar. Lembrei de quando ela me penteava o cabelo na infância, cantando baixinho. Mas aquela mulher já não existia. No lugar dela, restava uma sombra frágil, moldada pelo silêncio e pelo medo. Desliguei devagar,
com a mão firme, mas o peito acelerado. A ligação não era só um pedido, era uma armadilha emocional. E eu não podia cair de novo. Aquela casa drenava tudo. Em mim, tempo, dinheiro, saúde. Agora, pela primeira vez, meu salário comprava minha paz. E cada real que deixei de enviar era uma pedra retirada das costas que carreguei por anos. As mensagens da Clara continuavam chegando. Ele gritou de novo. Ela está encolhida no quarto. A casa está fria e vazia. Eu lia, respirava, fundo, mas não respondia. Era um luto estranho, como enterrar uma história sem velório. Eu sabia que o fim tinha começado naquela ceia de Natal. E agora, finalmente, eu estava viva. E eles, presos num ciclo que não me pertencia mais. 2 semanas depois, o celular vibrou. "A casa vai ser vendida", escreveu Clara. O mundo pareceu parar por alguns segundos. Não pelo imóvel, mas pelas memórias. Pelos móveis que comprei com o meu primeiro salário. Pelo computador onde estudei madrugadas inteiras. Pela cama onde chorei em silêncio. Agora tudo isso seria vendido como se nunca tivesse existido. "Ele disse que se você não quis voltar, não precisa de mais nada", ela completou. Meu sangue ferveu. Sempre me considerei desapegada, mas não era sobre objetos. Era sobre respeito, sobre apagar minha existência como se eu fosse um incômodo. Pedi o endereço do comprador. Quando vi o nome, Dr. Arnaldo, entendi o perfil. Homem de negócios, prático, sem tempo para dramas. Para ele, tudo era só negociação. Mas para mim, aquilo era pessoal. Eu não podia deixar isso acontecer em silêncio. Dirigi até o Jardim Proença com as mãos firmes no volante e o coração acelerado. O portão da casa ainda fazia o mesmo rangido. Lá estavam meu pai e o tal doutor, rindo como velhos conhecidos. A cena me nauseou. A casa onde fui chamada de peso agora virava mercadoria nas mãos dele. Estacionei e fui direto ao ponto. "Você enlouqueceu?" Disparei. O comprador se afastou surpreso com a tensão no ar. "Você não tem mais nada aqui", disse meu pai com aquela arrogância antiga. Mas eu me aproximei, firme. "Você não vai vender o que é meu." Ele soltou um riso. "Se quiser, pode comprar de volta." Aquilo me gelou por dentro. Cada sílaba era uma tentativa de apagar o que construí. Mas ele esqueceu quem ensinou aquela casa a sobreviver. E agora, ele enfrentaria a filha que ele mesmo ensinou a não depender de ninguém. Voltei para o carro com os olhos fixos no retrovisor. Mas dessa vez, não era para olhar para trás. Era para planejar cada movimento. Eu sabia onde estavam os pontos fracos dele. E, diferente de antes, agora eu tinha liberdade e estratégia. Ele quis me apagar da história, mas eu voltaria como autora do capítulo final. Comecei com o básico: contas. Liguei para as concessionárias de água, luz e até para a prefeitura. Informei que a casa estava à venda e exigi a regularização de todas as dívidas. O número que levantaram era alto. Anos de inadimplência escondida sob minha ajuda. Ele achava que ia lucrar, mas mal sabia que o lucro já estava comprometido antes da assinatura no contrato. Cada centavo serviria para tapar o buraco que ele mesmo cavou. Mas o golpe de mestre veio quando lembrei que a escritura da casa também levava o nome da minha mãe. Liguei para ela. Atendeu assustada. "Você nunca me liga." "Aconteceu algo?" Respirei fundo. "Ele está vendendo tudo sem te avisar. Seus móveis, seus direitos, tudo." Do outro lado, silêncio. O tipo de silêncio que antecede uma explosão. Ela murmurou. "Ele não pode fazer isso, pode?" "Pode, se você deixar", respondi. E dessa vez, ela não deixou.
Clara me mandou mensagem no dia seguinte. Eles estão brigando. Forte. Minha mãe tinha descoberto a farsa. E pela primeira vez em anos, ela reagia. Tirou o véu do medo e encarou a verdade. O homem que dizia proteger a casa estava vendendo tudo pelas costas dela. E ali, ela teve um momento de renascimento. Pela primeira vez, ela foi maior que ele. Mais tarde, Clara me ligou com a voz leve, quase alegre. Você não vai acreditar. Ele vai sair de casa. Fiquei em silêncio por um instante, sentindo a ironia da vida. Ele, que se achava dono de tudo, agora era convidado a sair. A mãe, que sempre abaixava a cabeça, agora erguia a voz. Se quer vender tudo, então vá viver sozinho, ela disse a ele. E ele foi. Sem honra, sem plano, só com a roupa do corpo. Ele tentou ligar para amigos pedindo abrigo, mas ninguém queria dividir o teto com alguém tão tóxico. Eu o imaginei vagando pela cidade, tentando manter a pose, enquanto carregava nas costas o peso de sua própria queda. Era poético. Na mesma porta em que me expulsou, ele agora saía. Mas eu saí com dignidade. E ele, com vazio. Minha querida, eu adoro saber de qual cidade você está me ouvindo. Comente abaixo. E para me ajudar, curte o vídeo e se inscreva no canal. Com a saída dele, a casa entrou num silêncio estranho. Mas não era mais aquele silêncio opressor de anos. Era o vazio que vem depois da tempestade. Clara me contou que minha mãe andava como quem reaprende a caminhar. Ela tá tentando dar conta de tudo, ela escreveu. Pagou umas contas, até pintou uma parede. Era como ver uma semente antiga brotando no meio dos escombros. E mesmo à distância, eu sentia. Havia esperança ali. No meu apartamento, as manhãs tinham cheiro de café e pão quente. A luz do sol atravessava a cortina fina, iluminando as paredes nuas, mas minhas. Com o dinheiro que antes escorria em boletos alheios, comecei a me cuidar. Comprei roupas que me faziam sentir bem. Me matriculei na academia. Fui a um restaurante japonês sozinha e não senti vergonha. Cada escolha era como uma cicatriz virando pele nova. Às vezes, eu me sentava no sofá e escutava nada. E era lindo. A ausência de gritos, de passos pesados, de cobranças. Eu não devia nada a ninguém. Pela primeira vez, meu corpo descansava sem medo. Eu dormia a noite inteira. Acordava sem sobressaltos. Aquilo era mais que liberdade. Era paz. Uma paz silenciosa que me curava por dentro, mesmo sem que eu percebesse. Clara continuava sendo meus olhos naquela casa. Mamãe agora decide as coisas. Até brigou com um tio que quis mandar nela. Aquilo me arrancava um sorriso de orgulho. O ciclo estava quebrando. Eu tinha saído, mas deixado rastros de coragem. Ela estava aprendendo que podia dizer não, que podia decidir, que podia viver sem aceitar tudo calada. E isso, mais que libertação, era reparação. Às vezes pensava em buscar minhas coisas, minha cama, meus livros, mas toda vez que pensava nisso, sentia um peso no peito. Aquele lugar ainda carregava marcas. Não eram objetos que eu queria de volta. Era a mim mesma. E essa versão de mim, a Isadora inteira, já não cabia mais naquela casa. O que deixei lá, deixei por escolha. O que trago comigo, ninguém mais tira. Numa noite abafada, meu celular vibrou com uma mensagem de número desconhecido. Era da Clara. Preciso falar com você. É urgente. Senti o coração apertar. Algo estava errado. Respondi e a resposta veio como uma bomba. O papai quer voltar para casa. Meu sangue esfriou. Ele, depois de tudo, agora queria voltar como se fosse possível. Apagar tudo com um "me desculpe". Ele disse que mudou, que está arrependido, escreveu Clara. Mas eu conhecia aquele arrependimento.
Era desespero disfarçado. Ele estava sem teto, sem amigos, sem desculpas. Tentou reconstruir o castelo com a areia que restou nas mãos. Mas ninguém mais acreditava nele. O mesmo homem que um dia me olhou nos olhos e me chamou de peso, agora batia na porta, implorando por abrigo. No dia seguinte, Clara me ligou. A voz dela tinha um misto de espanto e satisfação. Ele veio aqui, tentou conversar com a mamãe. Esperei a continuação em silêncio. Ela bateu a porta na cara dele, Isa. Fiquei muda. Uma cena simples, mas poderosa. Minha mãe, que um dia assistiu minha expulsão calada, agora se erguia como uma muralha. Ele pediu, chorou, implorou e ela não cedeu. Ela disse que se virou sem ele, que não precisa mais de homem nenhum mandando nela. Aquilo me fez sorrir. Não só pelo gesto, mas pelo símbolo. Ela não apenas o rejeitou. Ela o devolveu, a insignificância que ele sempre tentou mascarar. Era a justiça emocional que esperei por anos. Uma resposta silenciosa para cada vez que ele gritou. Para cada vez que ela abaixou os olhos. Agora, era ela quem decidia quem entrava. E ele ficou do lado de fora. Soube dias depois que ele tentou um último ato de desespero. Ligar para parentes distantes. Conseguiu abrigo com um deles, mas ninguém queria sustentá-lo por muito tempo. A verdade é que a máscara caiu. Ele não era um homem mal interpretado. Era um peso. E agora, finalmente, carregava o próprio peso sozinho. O tempo passou como um vento morno. E eu, aos poucos, floresci. Com meu dinheiro paguei cursos. Investi em mim. Comecei a entender meu valor. Não pelo que eu dava aos outros, mas pelo que eu era. No trabalho, fui promovida. A mesma função, que ele dizia ser bobeira, agora sustentava minha vida com dignidade. Era a ironia perfeita. O emprego que ele desprezava foi o que me salvou. Viajei para ver o mar. Deixei meus pés afundarem na areia como se enterrasse o passado. Comprei um carro simples, mas meu. Comprei até uma cafeteira absurda só porque eu podia. Não era sobre luxo. Era sobre liberdade. Sobre ter o direito de escolher algo só porque te faz feliz. Saí da sobrevivência. Entrei, enfim, na vida. Cada gasto era uma celebração de que agora meu salário só servia à minha paz. Clara me dizia que sonhava em sair de casa também. Quero estudar fora, Isa. E eu dava força. Ajudava no que podia. Ela não ia repetir minha história. Ia escrever a dela. Mais leve, mais justa, mais livre. Eu era para ela a irmã que mostrei. Que era possível quebrar a corrente. Que não é errado ir embora quando ficar te destrói. Ela via isso nos meus passos. E um dia voaria pelos próprios. Minha mãe também mudava. Começou a cuidar das contas, do lar, de si mesma. Estava mais leve, mais firme. Quando me mandou uma mensagem dizendo: pintei a casa sozinha, eu chorei. Não por tristeza, por orgulho. Aquela mulher calada agora pintava paredes e limites. Cada cômodo era um espaço dela. E agora, ninguém mais tomaria o que era dela por costume ou por controle. E ele? Continuava pulando de sofá em sofá. Nenhum parente queria sustentá-lo por muito tempo. Ele, que me chamou de fardo, agora experimentava o que era ser descartável. E eu não sentia ódio. Sentia justiça. Porque naquela noite de Natal, ele tentou me apagar. E no fim, fui eu quem brilhou. Fui expulsa da casa. Mas ele foi expulso da própria vida. Achei que a história já tivesse terminado, mas alguns homens não sabem quando sair de cena. Clara me mandou uma mensagem curta. Ele quer voltar. Respirei fundo. O velho padrão se repetia. Ele sumia, errava, voltava com o discurso ensaiado. Mas o mundo havia mudado. As mulheres daquela casa haviam mudado.
E o homem que um dia me expulsou ainda não entendia que sua voz já não mandava em nada. Será que mamãe cede? Perguntou minha irmã. Fechei os olhos por um instante. Acho que não, respondi. Mas uma parte de mim ficou alerta. A ferida antiga ainda latejava quando ouvia seu nome. Dias depois, ele apareceu. Estava magro, abatido, com as roupas amarrotadas. Bateu no portão como quem tenta acordar um fantasma e foi atendido por uma mulher que ele achava que conhecia, mas que já não existia. Só quero conversar, disse ele. Minha mãe manteve a mão no portão. Não há mais conversa. Ele tentou sorrir, chorou, prometeu tudo de novo, mas ela, serena, virou as costas e entrou. O portão permaneceu fechado e ele, ali parado, com a expressão vazia de quem percebe, tarde demais que destruiu a ponte por onde queria voltar. Não foi preciso gritar. O silêncio dela gritou por todas nós. Clara me ligou logo depois. Isa! Ela não tremeu. E eu quase chorei. Minha mãe, que um dia abaixava os olhos diante de qualquer briga, agora erguia o queixo com firmeza. A mulher que um dia me perdeu, agora não se perderia mais por ninguém. Era o fim de um ciclo tóxico e o início de um tempo em que não era mais preciso pedir permissão para ser feliz. Naquela noite, sonhei com a ceia, mas desta vez, quem falava era eu. Você é um peso, mas não em mim, em si mesmo. E ele baixava os olhos. Acordei com a certeza de que não havia mais dor, só aprendizado. O que ele achou que era o fim da minha história foi apenas o prólogo da minha libertação. E o que eu pensava que era mágoa era só o gosto forte da maturidade chegando. Se você já viveu uma injustiça parecida, ou sentiu o peso de ser tratada como invisível dentro da própria família, curta esse vídeo e compartilhe sua história nos comentários. Tem muita gente precisando saber que não está sozinha. A casa seguiu viva. A cada mensagem da Clara, eu via brotar um novo retrato daquele lar que já foi cárcere. Mamãe plantou ervas na cozinha, ela dizia. Pintamos a sala de azul claro. E mais tarde, vídeos com músicas, vozes alegres, janelas abertas. Era como se a casa respirasse melhor sem ele. Como se cada parede estivesse sendo lavada. Não só de mofo, mas de medo. Minha mãe parecia outra. Começou a caminhar de manhã, a rir com mais frequência, a falar de si mesma como protagonista da própria vida. Fiz um bolo que ficou horrível, mas foi só meu, escreveu um dia. E aquele só meu me fez sorrir, porque agora até o erro era liberdade. Ela retomava a própria voz, a própria história, como quem varre o pó e encontra o chão que sempre esteve ali. Clara crescia como uma árvore bem regada. Decidiu tentar uma faculdade em outra cidade. Quero aprender tudo que não ensinaram pra gente. E eu fui sua mentora, sua ponte. Cada sonho dela era um pedaço do meu também. Era bonito vê-la escolher sem medo. Ela agora sabia. Ser mulher não é aceitar tudo em silêncio. É saber quando ficar e quando partir. Um dia passei pela rua do Jardim Proença. Estacionei do outro lado, olhando para a fachada. A casa estava mais clara, com flores nos vasos. Fiquei ali, em silêncio. Não entrei, nem quis. A Isadora que viveu ali morreu naquela ceia. A mulher que olhava agora, do carro, era outra. Firme, inteira, e não precisava de um quarto ou de uma lembrança para provar quem era. Naquela noite escrevi: a casa sobreviveu, e nós também. Porque no fim, foi isso. Sobrevivemos. A cada silêncio, a cada injustiça, a cada noite escura. E quando ele saiu, o ar voltou. A casa ficou mais leve. As risadas voltaram. E as mulheres que ele tentou calar agora tinham voz, cor, brilho. A casa seguiu viva,
Porque quem renasce de dentro nunca mais morre por ninguém. Hoje, aos 62 anos, conto essa história não por revanche, mas por memória. Porque o que começa com dor pode terminar com força. Eu fui expulsa da ceia de Natal chamada de peso por um homem que me devia tudo. Mas aquele dia que parecia fim foi meu verdadeiro começo. Ali, deixei de ser sombra e virei raiz. E descobri que ser expulsa pode ser a forma mais bonita de se libertar. Ele achou que me afastava, mas me entregava a minha própria voz. Ele pensou que me punia, mas me permitiu recomeçar. O que ele perdeu foi muito mais que uma filha. Foi a chance de fazer parte de uma história que hoje inspira. Eu não carrego raiva, carrego lucidez. Porque entender que alguém não tem mais lugar na sua vida não é crueldade, é amor próprio. E esse ninguém mais me tira. Clara vive bem. Estuda, escreve, sonha. Minha mãe planta, cozinha, lê romances baratos. E eu respiro fundo, sem pressa. Tenho minha casa, meus livros, meus silêncios. Não devo nada a ninguém. Se alguém ousar me chamar de fardo hoje, eu apenas sorrio. Porque já caminhei quilômetros com o peso dos outros. Agora carrego só o que me nutre. Às vezes, lembro da ceia. Mas não com dor, com honra. Porque aquele prato frio foi o começo de uma vida quente. Hoje a Isadora que vive em mim é firme, leve, decidida. E se alguém perguntar como tudo mudou, direi: fui expulsa, mas fui salva. Fui deixada para trás. E por isso, segui em frente. Obrigada por chegar até o final comigo, minha querida. Curta o vídeo e comente o que achou da história. Você já foi chamada de peso por alguém que devia te agradecer? E se quiser ouvir histórias que te lembram da sua força, se inscreve no canal e ativa o sininho. Aqui cada história é real e transforma quem ouve.